Fico tão feliz quando te vejo. Sei que Deus uniu você e eu. Valeu a pena esperar pra ter você por perto. Deus faz tudo acontecer no tempo certo. Te amar, ser feliz, ter você pra sempre no meu coração. Te amar, ser feliz com você é muito mais que uma paixão. Tudo que sonhei pra nós agora aconteceu. O amor chegou, você e eu. Fico tão feliz quando te vejo. Sei que Deus uniu você e eu. Valeu a pena esperar pra ter você por perto. Deus faz tudo acontecer no tempo certo. Te amar, ser feliz, ter você sempre no meu coração. Te amar, ser feliz com você é muito mais que uma paixão. Tudo que sonhei pra nós agora aconteceu. O amor chegou e uniu você e eu. Te amar, ser feliz, ter você
ótimo, aí tá ótimo. Agora ela desceu, agora desceu. Abre a pé, a porta. Chega de maneira. Chega. Era pra ter esperado ele sair. Oi. Ajuda ali, ajuda ali. Isso aí parece que é pesado demais. Pesado. Maria, chega que segurar a roupa aqui atrás pra não sujar. Agora ajeita o bicho atrás aí. Vai andando devagar. Devagar. Estamos aqui reunidos diante de Deus, destas testemunhas, na presença de nossos amigos convidados para solenemente realizar diante do Todo-Poderoso esta cerimônia de casamento desses dois jovens. O casamento é um estado honroso e instituído por Deus e santificado pela presença de Jesus Cristo em Caná da Galileia. O casamento foi ordenado para dar continuidade à sagrada instituição da família e que o Senhor que criou esta instituição ainda continua esta instituição por longos e longos anos. A união dos casais, ou seja, do casamento realizado por Deus, instituído por Ele, também foi como o primeiro casal humano, Adão e Eva, no Jardim do Éden, este acontecimento.
teve um propósito muito especial diante de Deus. E foi feito este primeiro casamento, a raça humana, Deus colocando-os como símbolo de eterna criação aqui na terra, para dar continuidade a esta sagrada instituição. Deus de amor, tu estabeleceste o casamento para o bem-estar e a felicidade da humanidade. Teu foi o plano e somente contigo podemos realizá-lo com alegria. Tu mesmo disseste, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Agora nossas alegrias estão duplicadas, pois a felicidade de um é a felicidade do outro. Nossos fardos agora estão divididos, desde que nós o compartilhamos. Abençoa este jovem esposo. Abençoa-o como aquele que vai prover a esposa de alimento e vestuário e sustenta-o em todas as lutas e pressões na sua batalha pelo pão. Seja a sua força a proteção dela e o seu caráter o orgulho dela. Que ela viva de tal maneira que ela encontre nele o abrigo que o seu coração sempre desejou. Abençoa esta jovem esposa. Dá-lhe uma ternura que a faça conhecida, um profundo senso de compreensão e uma grande fé em ti. Dá a ela aquela beleza interior de alma que nunca desaparece, aquela eterna juventude que se mantém através dessas qualidades que nunca envelhecem. Ensina que o casamento não é meramente viver um para o outro, são duas mãos juntas e unidas para servir-te. Dá-lhes um grande propósito espiritual na vida. Que eles não esperem encontrar um no outro aquela perfeição que pertence somente a ti. Que eles estejam prontos a se perdoar nas fraquezas e a valorizar seus pontos fortes, vendo um ao outro com amor e paciência. Que todas estas coisas sejam feitas de acordo com a tua vontade. Dá-lhes lágrimas suficientes para conservá-los sensíveis, na provação para conservá-los humanos. Faze-os fracos para conservarem suas mãos atadas às tuas e enche-os de felicidade para que tenham certeza que estão caminhando contigo. Que eles nunca desvalorizem o amor de um pelo outro, mas experimentem sempre o maravilhoso sentimento que exclama: entre todos os outros deste mundo, você me escolheu. Quando a vida terminar, o sol se puser, que eles possam ser encontrados tal como agora, ainda de mãos dadas, ainda agradecendo a Deus um pelo outro, que eles possam te servir contentes, fiéis, juntos, até o dia em que um deles entregue o outro nas mãos de Deus. Isso te pedimos por Jesus Cristo, a fonte do verdadeiro amor. Amém. Amém. Este rito matrimonial ao qual buscais para vossa união com laços religiosos é o primeiro e mais antigo rito do mundo. Foi celebrado no começo do mundo perante o próprio Criador como única testemunha. Foi antes e é também agora. O mais antigo rito do mundo. Sobreviveu ao paraíso e tem sido mantido por Deus para livrar nossas dores, para nos dar consolação e também consolar os nossos corações. Ouvi, pois, a palavra de Deus, para que tenhais luz no vosso caminho. Efésios capítulo 5, versos de 22 a 30.
35. 33. George. Deixa eu convidar Yara e Monique para nos ajudar. Deixa eu convidar Yara, a irmã Yara e a irmã Monique para nos ajudar aqui a entoar essa homenagem a esse casal que agora estão firmando esse compromisso diante de Deus e diante de todas as testemunhas aqui presentes. O hino tem por título Te Encontrar. Queremos oferecer para vocês esse livro de meditação. Foi tão bom, eu não tinha mais prazer em sentir muito só, sem ter mais razão pra viver, te encontrar. Foi tão bom, eu não posso esquecer. Nosso encontro mudou o meu viver. Foi tão grande a emoção quando ouvi tua voz me falando de amor, pois você me aceitou do jeito que eu sou, te dei meu coração. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Te encontrar me mostrou nova dimensão. Seu amor fez tudo em mim, o meu coração transformou. É tão bom, eu não posso expressar o prazer de sentir teu amor me envolver. Quando estou ao pé da cruz, eu só sei de uma coisa e vou te dizer. Simplesmente eu não posso, eu não sei viver sem você, Jesus. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Eu amo só você, Jesus. Amém? Efésios capítulo 5, versos de 22 a 31.
Diz assim a palavra de Deus: as mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem e unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Que Deus aplique assim a sua palavra em nossos corações. Eu gostaria de me dirigir não apenas aos noivos, mas todos os nossos convidados, todos os nossos amigos, diletos ouvintes e participantes desta belíssima cerimônia. Aqui a palavra de Deus apresenta 4 personagens importantes no texto lido. É de sobremaneira fundamental um grande destaque neste momento da pessoa de Cristo, de Deus. Meus amados ouvintes, irmãos, noivos, neste momento a Bíblia primeiro está falando sobre marido e mulher, da responsabilidade que cabe a cada um dos dois. A esposa com seu ofício, a sua responsabilidade de cuidar bem do seu marido, de amar, dedicar-se cada vez mais a seu esposo, de submeter-se, não sendo uma autoridade acima dele, mas sendo submissa a seu esposo. Amável. O marido, por sua vez, também olhando para o texto da palavra de Deus, vai ver que a Bíblia chama a atenção dele também como cabeça, mas com uma grande responsabilidade que cai sobre os seus ombros, de assumir a sua esposa, assumir a casa com toda a sua responsabilidade, de amar a sua esposa. Como? O exemplo que nós encontramos na Bíblia é de dar até a sua própria vida pela sua esposa. Como Cristo deu a sua vida pela igreja. Jesus deu a sua vida pela igreja, amou a sua igreja, sofreu pela sua igreja,
Eis o que Deus fala na sua palavra para ambos, para os dois, especialmente para o marido, para que dê a sua própria vida, se for o caso, pela sua esposa. Eu aproveito, amado direto ouvinte, nesta ocasião, para lhe falar também para todos os casais que aqui estão, para que renovem este compromisso diante de Deus. Como está a sua situação conjugalmente? Talvez 10 anos de casados, já alguns aqui hoje à noite. Talvez 15 anos, 12, 8 anos de casado. E será se este compromisso que você fez diante de Deus e das testemunhas da época estão renovados cada dia, cada momento? O conselho da palavra de Deus hoje é para todos nós, mas em destaque especial para este casal hoje à noite. A Bíblia fala desta união que deve ser até por alguns anos? Não. Até que a morte os separe. Deus uniu. E o que Deus uniu não separe o homem. Não são os parentes, não são os pais que vão aconselhar para o mal, mas vai aconselhar para o bem. Claro. E o conselho acima do conselho dos pais está a palavra de Deus, quando se trata especialmente de um casal crente que renova aqui o seu compromisso diante de Deus e destas testemunhas e dos amigos ouvintes aqui presentes. Deus então fala que nós venhamos obedecer a palavra de Deus. Jovens, Jean e Elaine, e vocês tomem como base principal, fundamentados na palavra de Deus, colocando Cristo no centro da sua casa. São crentes, não casem e depois se afastem de Deus. Que a maior traição que você poderá fazer durante toda a sua vida, trair a Cristo, o nosso Senhor, aquele pelo qual deu a vida por nós, do qual deu a vida por nós. E nós pertencemos a este cabeça que é Cristo. Estamos debaixo do cabeça que é Cristo, submissos a Ele. A igreja é submissa a Cristo, a esposa submissa a seu marido. Mas o marido tem que assumir também a sua responsabilidade perante a sua esposa, perante a família, perante o lar e perante a igreja e perante Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Irmão Jean, tomas tu esta jovem, cuja mão seguras como tua legítima esposa? Sim. Prometes diante de Deus e diante destas testemunhas da igreja, dos ouvintes presentes, cuidar dela, amá-la, defendê-la e ser-lhe esposo fiel e verdadeiro, enquanto Deus te conceder vida?
Sim, pastor. Elane, tomas tu este jovem cuja mão seguras como teu legítimo esposo? Prometes diante de Deus e destas testemunhas, amigos, ouvintes da igreja, unir-te a Ele por toda a vida, em qualquer situação, e ser-lhe esposa fiel, amorosa, até que a morte os separe? Com essa aliança, eu, Jean, dispuso contigo, Ela, unindo a ti meu coração e a minha vida em qualquer circunstância. Prometo ser um esposo fiel e amoroso até que a morte nos separe. Com esta aliança, eu, Elane, me dispuso contigo, Jean, unindo a ti meu coração e minha vida em qualquer circunstância. Prometo ser uma esposa fiel e amorosa até que a morte nos separe. Nosso lar com tua presença, pois somente a ti reverenciamos. Juntos eu e meu lar serviremos. Juntos eu e meu lar serviremos. Juntos eu e meu lar serviremos, te serviremos, Senhor. Santa é a nossa aliança, perante a ti nos prostramos. Juntos eu e meu lar
qualquer luta enfrentaremos. No Senhor, pois precisamos sempre um do outro, uma família em harmonia e amor. Eu e meu lar te serviremos juntos, eu e meu lar te serviremos juntos, eu e meu lar. Te serviremos, Senhor. Sempre juntos, orando juntos, qualquer luta enfrentaremos. No Senhor, pois precisamos sempre um do outro, uma família em harmonia e amor. Amém. Eu e meu lar te serviremos, eu e meu lar te serviremos, Senhor. Eu e meu lar, eu e meu lar te serviremos juntos, eu e meu lar te serviremos, Senhor. Eu e meu lar serviremos, eu e meu lar te serviremos, eu e meu lar te serviremos, Senhor. Te serviremos, Senhor. Que esta aliança seja o símbolo puro e imutável do vosso amor. Gostaria de falar um pouquinho acerca desta aliança. Aliança apenas um símbolo que nós usamos quando estamos diante deste compromisso. Nós sabemos que ela não tem fim, não é? Esta aliança ela não tem fim, simbolizando este amor imutável, este amor que não pode ter fim. Infelizmente, amados irmãos e diletos ouvintes da palavra de Deus, há muitos casamentos descartáveis, casamentos que não têm dado um certo sentido para a sociedade diante do mundo. Isto tem prejudicado seriamente a sociedade brasileira e mundial. Por quê? Os casamentos não têm, na realidade, a pessoa de Cristo como centro. Quando este casamento, esta aliança, ela é feita dentro de uma renovação comprometedora com Deus, o temor do casal a Deus é maior do que todas as coisas. Por isso a palavra de Deus nos fala sobre o temor a Deus. Digno de honra é o casamento, bem como o leito sem mácula. Diz a Epístola aos Hebreus. É importante, portanto, considerarmos esta aliança que Deus fez com o homem. Deus fez aliança com o homem.
Aliança de não jogar mais água em abundância até afogar todas as vidas. Mas a principal aliança que Deus fez conosco, com o homem, foi a aliança da salvação. A aliança de dar o seu Filho, a nova aliança de trazer Jesus, derramar o seu sangue, este compromisso de seriedade. Aliança que os noivos assumem. Aliança é contrato. Aliança é compromisso que o homem faz diante de Deus, diante da sociedade. Pois diante destas testemunhas, diante da igreja, esta aliança, neste local, nos seus dedos, são símbolo de um amor imutável, de pureza, até que a morte os separe. Em nome de Jesus Cristo, e diante destas testemunhas, pela autoridade a mim conferida de ministro do Evangelho de Cristo, eu os proclamo e declaro marido e mulher segundo a ordenança de Deus. Amém? Vamos ter uma palavra de oração neste momento. Convido a todos que reverentemente baixem suas cabeças. Solenemente vamos unidos falar com o Todo-Poderoso em espírito e em verdade. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, nesta noite nós invocamos o teu santo nome, colocando, nosso Deus, estes dois jovens diante de ti, que fazem compromisso diante de ti, unindo suas vidas no casamento legal, no contrato civil e diante destas testemunhas, diante da igreja, diante de ti. Colocamos estes jovens, nosso Deus, para que tu recebas e faça a tua bênção, realizar a tua bênção na vida desses jovens, a partir de hoje, neste local, até que a vida os separe, até que a morte os separe. Nosso Deus e nosso Pai, nós te suplicamos as tuas bênçãos, que na vida jamais haja separação, jamais este acontecimento venha se realizar em suas vidas. Abençoe, nosso Deus, irmão Jean, irmã Elaine, une-os para sempre, faça transbordar de bênção o seu lar, e que os filhos, nosso Deus, sejam herança do Senhor, vindo deste casamento. Abençoa, nosso Deus, portanto, este casal, para que suas vidas sejam realizadas de acordo com os seus compromissos, de acordo com seus contatos, com seus planos diante de ti. Que haja sempre a consulta diante de ti, em todas as suas vidas, em todos os seus compromissos. Abençoe, nosso Deus, bem como todas as famílias aqui representadas, todos os casais aqui representados. Que o Senhor, nosso Deus, venha abençoá-los, para que renovem assim os seus compromissos diante de ti, para seguir a ti, para que não venham esquecer de que o Senhor é o Criador, e de que o Senhor Jesus Cristo, participando daquele casamento em Caná da Galileia, aqui conosco, em espírito, participando conosco aqui e renovando os compromissos de cada casal aqui nesta noite. Nós te suplicamos as tuas bênçãos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos encerrar agora. Assinatura do livro está ali, Pedimos às testemunhas que quiser sentar enquanto faremos a leitura da ata deste casamento. Faremos a leitura da ata. Certifico que no livro número 1 há
As folhas número 2 do casamento religioso, com efeito civil, consta o seguinte teor. Reuniu-se aos 2 dias do mês de fevereiro do ano de 2002, no sítio Serra Branca, município de Campo Redondo, o ministro oficiante Demóstenes Borges Pereira, tendo como secretário o senhor José George Pacheco de Araújo e os demais convidados, tanto pelo senhor Helder Henrique Batista da Costa, oficial do registro civil do termo judiciário da cidade de Campo Redondo, na forma da lei, como pelo ministro oficiante e das testemunhas Ranieri Soares, brasileiro solteiro, estudante, Rejane Simone Soares, brasileira solteira, professora, José Avelino da Silva, brasileiro casado, motorista, Terezinha Avelino da Rocha, brasileira casada, secretária, como também Josefa Rita Campelo Campos, brasileira casada, auxiliar de enfermagem, Francisco de Assis Ferreira Campos, brasileiro casado, vigilante. Também Francisco de Assis Amorim Bezerra, brasileiro casado, motorista, e diante de Maria Helena Alves Bezerra, brasileira casada, do lar. Receberam-se em casamento nesta data Jean Fábio de Araújo Souza e Elane Thaísa de Araújo. Ele, brasileiro, solteiro, com 19 anos de idade, nascido em Santa Cruz, aos 28 de novembro de 1982, estudante, domiciliado e residente nesta cidade de Campo Redondo, filho de Joacildo Ferreira de Souza e Maria Célia de Araújo Souza. Ela, brasileira, solteira, com 20 anos de idade, nascida em Santa Cruz, RN, aos 3 de maio de 1981, funcionária pública estadual, domiciliada e residente nesta cidade de Campo Redondo, filha de José II de Araújo e Josefa da Silva Araújo. A contraente passará a chamar-se Elane Thaísa de Araújo Souza. O presente termo realizou-se de conformidade com a Lei Federal de número 11.100, de 23 de maio de 1950, que regula o reconhecimento dos feitos civis do casamento religioso, de que para constar lavrei este termo, que vai assinado pelo ministro oficiante, pelos contraentes e pelas testemunhas mencionadas. Eu, José George Pacheco de Araújo, primeiro secretário da Igreja Evangélica Batista de Campo Redondo, vou assinar Campo Redondo, 2 de fevereiro de 2002. Passaremos agora as assinaturas das testemunhas. Primeiramente do casal, né? O pastor Demóstenes Borges também vai estar. O pastor vai assinar primeiro, depois o casal vai. Vou brincar, pastor. Isso, pode brincar aí.
Irmãos e amigos dos noivos, quero apresentar-lhes o senhor Jean Fábio de Araújo e Souza e a senhora Elane Thaís de Araújo e Souza. Apresento-vos casados para os cumprimentos. Que Deus lhes abençoe. Pessoal, ó. Pessoal que quiser se cumprimentar o povo, vai por aqui e passa por lá. Sempre por aqui, ó. Pela frente da câmera não, tá, pessoal? Por aqui, aqui de lado. Vai na fila, pode ir. É pra tudo, velho, exato. Seja muito feliz na Você não veio cumprimentar a noiva? É o pai da noiva. Vamos cumprimentar. Vamos sair do meio, menino. Vamos sair do meio. Pega a fila.
você levantar é melhor, porque senão fica reto. Quer ver, ó? Ela pegou outra, tá lá. Eu sou eu falei você tá doido? Eu quero que ele venha ficar aí disseram ei, Zé Amaro! Zé Amaro! Veio de helicóptero, foi? Na pista. Tá passando no meio.
acreditando, não, pode passando. Tira esa luz de ahí, semua rumah. Vamos tirar a fotinha? Vai me dar um pedacinho? Aí, não passa açúcar na boca não. Avisa o pessoal daqui, ó, tá?
Zé tatuou, rapaz. Eu também. Foi a armação de Zé. Foi a armação de Zé.
Foi lá em casa. Hã? Foi sim, foi que não ia ela ali. É sua filha também? Oi. Foi, ele me falou, gente. Prazer, viu? Achei o quê? Fica lá. Então. Expressão começando. Vem pra trás de mim, cabeça. Você vai pra trás de mim, cabeça. Você volta pra mim, toma Do jeito que tá mesmo. Não,